Podem sentar, queridos. Abram aí as suas Bíblias em Jeremias, capítulo de número 17. A gente tem falado nas últimas semanas em alguns textos do livro de Jeremias, tem me despertado para alguns temas que Jeremias traz, principalmente dentro do contexto que Jeremias foi usado pelo Senhor, que foi aquele contexto que antecede o exílio e durante algum período do exílio, né? E a gente sabe que foram circunstâncias bem difíceis, que o juízo de Deus recaiu sobre aquele povo, e ele foi levantado pelo Senhor para confrontar aquele povo com a vida que eles levavam. E esse texto, ele volta a falar sobre um tema que poucas igrejas hoje têm a coragem de falar, que é sobre o pecado, sobre o engano do pecado, na verdade. E eu quero ler com vocês, depois pensar um pouquinho mais. Nós vamos ler até o versículo número 11, a partir do versículo 1. E diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus olhares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas. E nos montes do campo, darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado que todos os seus territórios, você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Amém, queridos? Muito bem. Como eu falei, o tema aqui nos chama a atenção, porque ele volta a falar sobre um aspecto que está muito pouco esquecido nos púlpitos das igrejas. Que nós temos levado muito e que tem atraído muitas pessoas são aquelas mensagens
claro que são bíblicas, em muitas delas, mas que elevam a autoestima dos membros das nossas igrejas. E o tema do pecado, na verdade, é um tema que é importante, porque nós, apesar de sermos crentes em Jesus Cristo, nós temos ainda e continuamos a ter muitos erros. Nós temos algumas falhas, nós somos seres humanos. E como seres humanos, a nossa natureza humana é uma natureza que nos conduz ao erro. E por mais que a gente lute muitas vezes contra determinadas falhas e erros, nós ainda persistimos neles. São aqueles que estão incrustados em nós, que a gente não consegue tirar. São aqueles que a gente muitas vezes anda com eles e se agrada deles. E porque nós nos agradamos deles, a gente tem uma certa dificuldade de se libertar, porque é agradável a nós. Então esse é um tema que eu entendo que é um tema que nos leva a uma reflexão de vida, da nossa vida pessoal, da nossa vida em particular, cada um, da nossa caminhada cristã, nós possamos refletir sobre o que é essa forma da gente ser diante de Deus que desagrada tão grandemente ao Senhor. Aqui nós temos um povo persistente, mas não um povo persistente na caminhada com Deus. É um povo persistente no erro. É um povo que fez escolhas que distanciavam de Deus. E é interessante que muitas vezes na defesa deles, eles dizem assim, mas nós estamos diante do altar do Senhor. Mas só que eles não estavam apenas diante do altar do Senhor, eles estavam diante do altar do Senhor, diante do altar da Será, diante do altar de vários deuses. Então eles eram idólatras. E esse erro, esse pecado, era algo que fazia com que esse pecado se multiplicasse, porque não era apenas a questão de você ser um idólatra, mas era a questão de você começar a caminhar e perder a confiança em Deus. Que você começa a confiar em si mesmo, que você começa a confiar nos outros. Por quê? Porque os profetas daquela época, da qual Jeremias se confrontavam, quando Jeremias dizia a palavra do Senhor, os profetas, os falsos profetas que existiam ali, falavam que não, isso é mentira, né, não vai acontecer isso. E elevava a moral, né, dos reis para que eles se mantivessem no pecado. Então eles davam ouvidos aos homens, às pessoas, e eles confiavam em si. Então esse caminhar do pecado é um caminhar crescente, sempre crescente. Por quê? Porque cada passo que nós damos, nós estamos um pouquinho mais distantes de Deus. E mais próximos da nossa natureza pecaminosa, da qual está dentro de nós. Não é isso que Jesus nos ensina? Que o que tem de ruim em nós sai de dentro da gente. Não é o que vem de fora, mas é o que está lá no coração. Que ele vai dizer, prostituição, idolatria, roubo e tal, todas aquelas coisas que saem de dentro da gente. Então lá dentro, faz parte da nossa natureza. Só que quando a gente começa a olhar a palavra de Deus, a gente vai perceber que Deus, ele sempre avisa que existe uma consequência para o pecado. E muitas vezes nós não despertamos para isso, porque a gente vai fazendo e nada está acontecendo, a gente vai fazendo, está tudo bem, a gente vai fazendo, está gostoso, está legal, não é? Porque o pecado, irmãos, não espanta a gente, não. Pecado não é aquele negócio que quando a gente faz, a gente nunca mais quer fazer.
Pecado é aquilo que nos atrai. A gente faz uma vez e quer fazer de novo, porque é gostoso. A gente gostou, não é? A gente faz outra vez, e aí vai fazendo. Por quê? Porque é bom. Se fosse ruim, ninguém fazia, pode ter certeza, não é? Mas como é bom, a gente faz. Então ele nos atrai. E a gente vai fazendo, e as coisas, Deus está dizendo, olha, vamos parar por aqui. Eu estou falando aqui, irmãos, do povo de Deus. Por isso que eu estou falando aqui para a igreja, nesta manhã. A gente vai fazendo, e Deus está dizendo assim, olha, para por aí, porque vem coisa ruim. E a pessoa diz assim, não vai acontecer nada, já fiz até aqui, nada aconteceu. Não é? Eu vou continuar fazendo. E quando vem, né, vem aquela surpresa. Quando vem de tacada grande. Não é? Aqui estava acontecendo exatamente isso. O povo estava fazendo, Deus mandando os profetas avisar, olha, vai, né, eu vou mandar vocês isso aí, vou castigar vocês. Vai ter juízo sobre o pecado de vocês. Agora, Deus avisava, Deus não estava ameaçando. Deus estava avisando que havia uma consequência dos erros deles. Só que eles não acreditavam, e fazendo. Não é? E aí o que é que aconteceu? Deus disse assim, vocês vão agora para uma terra distante, servir um povo que vocês nem conhecem. De uma terra que vocês nem conhecem. Não é isso que está escrito aqui? Então eles foram, quando veio a atacada, irmãos, eles foram para o exílio, passaram 70 anos ali no exílio. Às vezes a gente está fazendo, a gente está gostando, não está acontecendo nada, e quando vem a atacada, não tem mais como levantar a cabeça. Já foi. Não é? Uma coisa que não tem como a gente desfazer é aquilo que a gente já fez. Desfazer não tem como. Já foi feito. Não é? Tem como você se arrepender para que Deus possa consertar a sua vida, mas aí já é um conserto. É claro que o conserto de Deus é muito melhor, não é? Quando Ele nos restaura, do que quando a gente estava antes. Não é isso? Então, quando Deus avisa, o que é que Ele quer? Ele quer que a gente reflita sobre o caminho que nós estamos seguindo, que a gente observe aquilo que a gente está fazendo de errado, segundo a palavra de Deus, porque o juiz dos nossos caminhos é a palavra. Deus está dizendo aqui através da palavra. Então é na palavra que a gente encontra os nossos erros. E é exatamente nesse pensar, nesse refletir sobre os nossos caminhos que nós precisamos entender que Deus ainda não castigou, porque Ele está dando uma oportunidade para a gente. Né? E a gente precisa se consertar. Por quê? Então, primeiro, por causa dessas consequências, irmãos, da nossa vida, das consequências do nosso pecado. Muitas vezes me reprimo no sentido de falar sobre isso na igreja. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu estou falando para crente, não é? E às vezes a gente está falando sobre pecado e a pessoa está dizendo, ixi, o pastor está me acusando, está me apontando. E na verdade não é isso, eu estou falando o que a palavra de Deus está dizendo. E eu estou falando sobre aqueles que muitas vezes a gente acha que não é nada. Porque às vezes a gente tem um conceito de pecado só das grandes coisas, não é? Prostituição, vício de droga, etc. Meu irmão, tem coisas tão pequenas às vezes que desagradam a Deus que a gente não leva em consideração. E eu quero dizer uma coisa para vocês: pecado é uma coisa só, não existe diferença. Só tem um conceito para pecado, se chama desobediência.
Agora, você pode ser um desobediente de uma dimensão maior aos olhos humanos e uma dimensão menor aos olhos humanos. Né? Essa dosimetria quem dá é a gente, mas Deus diz assim, pecado é pecado, não existe a diferença. Né? Então vamos despertar para aquilo que Jeremias está dizendo ao povo de Deus. Ele está dizendo que o povo de Deus, o pecado do povo de Deus estava tão incrustado, tão interno, que o povo não conseguia se libertar desse pecado. Vejam aí o versículo 1, irmãos. O versículo 1 está dizendo assim, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O que ele está dizendo aí é que está tão profundo o pecado, tão profundo, que não tem como não tinha como eles já se libertarem na profundidade. E Deus está dizendo assim, venham, se arrependam, que eu vou perdoar o pecado de vocês. Não é? Então, reflita, irmãos, porque essa situação nos leva a duas decisões que fazem com que a gente se afaste cada vez mais de Deus. E ele coloca aqui, eu quero pensar sobre o que Jeremias está dizendo, né, qual é o caminho que o povo está trilhando. Primeiro são as escolhas. São as escolhas, não é? Que nós fazemos. Quando nós estamos com um véu, nossa visão, que a gente não consegue enxergar a pessoa de Deus, a gente faz escolhas erradas. E aqui nós temos dois caminhos que levam a gente a fazer escolhas erradas. A primeira é, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então vejam aí, a primeira coisa, quando a gente está com esse pecado, está tão profundo no nosso coração, é que a gente já não vai nem na presença do Senhor para colocar os nossos planos, nossos projetos, as nossas decisões, as nossas escolhas, né? O nosso caminhar de vida. Porque, irmãos, tudo aquilo que a gente vai fazer, por menor que seja, nossos atos, atitudes, decisões, a gente tem que colocar diante de Deus. Porque o homem planeja, mas a resposta vem de quem? Do Senhor. O homem pensa, mas a resposta vem do Senhor. Então, às vezes, a gente pensa errado. E o Senhor diz, não é por aqui, não, é por aqui. Mas, quando essa coisa está tão interna no nosso coração, né, a gente esquece de colocar as coisas diante de Deus. Vejam como existem pecados na vida da gente que a gente não percebe. O pecado de não compartilhar com o Senhor a nossa vida. E aí o que é que a gente faz? A gente vai confiar nas pessoas. Ah, mas fulano é um profeta, né? Um profeta que se levantou ali, ele vai dizer se é certo, se é errado, e chama o profeta e diz assim, esse profeta que está dizendo isso aqui, isso aí não é profeta não, profeta sou eu. E você então passa a confiar nas pessoas, nos conselhos, nas decisões, né, nas escolhas que a gente faz, que às vezes nem são nossas, são dos outros. Né? Às vezes a gente confia muito mais na gente, o velho eu começa a crescer dentro de nós, e a gente se acha maduro o suficiente para poder tomar a decisão acertada. Não, eu já conheço a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, sei tudo, eu não preciso mais nem de consultar o Senhor, porque já está aqui, ó. E toma a decisão errada, porque confiou em si mesmo. Porque confiou nos outros. E sabe o que é que Deus diz sobre isso? Maldito é o homem
Maldito é o homem. A maldição, irmãos, ela vem. Sabe o que é a maldição? Maldição é um juízo de Deus sobre a pessoa que erra. Maldição é quando você está no caminho errado e você não quer se consertar, Deus derrama o juízo. Isso é maldição. E Deus está dizendo assim, maldito. Há um juízo sobre pessoas que confiam muito mais nele, nos outros, do que no próprio Deus. Não é? E ele vai dizer que essa maldição que o homem que confia nesse ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, ele está dizendo, você está confiando em pessoas que são falíveis, pessoas que muitas vezes são impotentes diante das situações, né? Pessoas que são fracas igual a você, pessoas que têm conceitos errados igual você tem, não é? Então você está confiando em uma pessoa que é igual a você, falível igual a você, e não naquele que é reto em todas as coisas, que é Deus. Então ele diz assim, maldito esse homem que confia na carne, né, na carne mortal, o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será, e aqui está, você será como um arbusto solitário no deserto, você está morrendo de sede, não tem quem lhe dê um copo d'água. Não tem como você se abastecer da proteína espiritual legítima de Deus. Não é? Não tem como você sugar num deserto seco, árido, espiritualmente árido, e são pessoas muitas vezes que estão lhe dando conselhos errados. Então ele diz assim, porque será como um arbusto solitário no deserto. Irmão, o arbusto solitário no deserto é aquele que quer sugar alguma coisa e não tem nada. Então, se você está confiando em si mesmo e nos outros, é porque você espiritualmente está morto, não tem de onde você tirar a espiritualidade que você precisa, a força espiritual que você precisa. Porque no deserto não tem. As pessoas que estão lhe abastecendo é um deserto, são áridos, espiritualmente áridos. Não tem o que lhe dar. Não tem como alimentar. E ele diz assim, será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Que escolha, né? Agora, Deus diz assim, sabe o que você está perdendo? Você está perdendo a bênção. Você é maldito porque você escolheu assim, sua caminhada. Mas você está perdendo a grande bênção. E qual é a grande bênção? É aquele que confia única e exclusivamente no Senhor. Esse não é falível. Esse é onipotente. Pode todas as coisas. Você não precisa ter medo. Você só confiar nele. E você vai descansar. Não é? Então ele diz assim, se você confia no Senhor, aí a coisa muda, você não está mais num deserto ali onde você quer tirar alguma coisa, não tem nada. Quando você confia no Senhor, o Senhor está lhe alimentando, é como se você estivesse à beira do rio, né? Suas raízes são profundas, vão lá no interior do coração de Deus, e você é abastecido, né, pelo alimento espiritual que só Deus pode dar a cada um de nós, nos dando força para continuar e para poder superar as dificuldades e as lutas. Aí vem os desertos da vida, aí vem as tribulações da vida, aí vem as dificuldades da vida, e você continua, sabe o quê? Verde, florido, produzindo frutos, porque você não sente ali durante aqueles momentos difíceis da sua vida. Você está confiando em quem? No Senhor. Sabe por que a gente sofre, irmãos, diante de situações assim? Porque a gente perdeu a confiança em Deus. Quando a gente sofre é porque a gente está confiando ou na gente, ou então perdeu a esperança. É por isso que a gente sofre. Porque quando a gente confia no Senhor, irmãos, a gente faz como Paulo e Silas, a gente está preso ali, está cantando louvores a Deus.
Porque nos louvores a gente encontra a paz no coração. Né? Nos louvores a gente encontra a paz no coração. Somos alimentados pelo Senhor. Mas quando a gente confia na gente, o que é que nós podemos fazer diante de uma circunstância que a gente olha assim, vixe, não tem saída? Quem somos nós? Não é? Só Deus pode mudar aquele ambiente de deserto num oásis de vida espiritual. Portanto, é que ele diz assim, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Se fosse na Assembleia de Deus, ia dizer assim, ô glória! Ande com Deus, e esse deserto nunca vai aparecer na sua vida. Essa é a promessa da palavra. Né? Então, a primeira decisão errada, quando a gente está no pecado, é deixar de confiar em Deus para confiar nos homens. E a segunda, sabe qual é? É seguir o seu coração. Não, mas Deus falou comigo, senti no meu coração. Né? E ele diz assim, enganou seu coração. Olha aí que coisa. Enganou seu coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Meu irmão, esse versículo aqui é tremendo. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Essa aqui é uma palavra só. Desesperadamente corrupta. Você sabe o que é essa palavra? É incurável no original. Não tem como você curar. Você, mas Deus pode. Você não tem como corrigir o seu coração, mas Deus pode. A gente está tão envolvido com o pecado que a gente começa a pensar que Deus está falando ao nosso coração em determinados momentos. É muito difícil. A gente precisa ter uma comunhão muito grande com Deus para ter o discernimento daquilo que Deus realmente está falando e daquilo que é o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade. É difícil, mas para quem está em comunhão com Deus, aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, se torna fácil você identificar. Então, a segunda decisão errada que a gente toma quando a gente está no pecado é confiar no coração. Há um ditado popular que diz que coração é terra que ninguém anda. Né? Por quê? Porque a gente não domina. A gente não domina o coração. Não é isso? Mas o Senhor diz o seguinte, só quem conhece o nosso coração, sabe quem é? Só Deus conhece. Olha o que ele diz aqui. Quem poderá entender o nosso coração? Quem poderá dizer se aquilo que está no nosso coração é certo ou errado? Quais são as motivações do meu coração? Quem pode entender? E ele vai responder. Ele diz, eu, o Senhor, é o Senhor que está falando. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece, irmãos, o nosso coração. Ele esquadrinha, ele sonda, né? Ele olha e ele sabe cada motivação do nosso coração, cada passo, cada pensamento errôneo, né? Cada pensamento errado que a gente está pensando em dar, ele sabe. E o pior é o seguinte, que ele sabe e a gente recebe aquilo pelo qual nós fizemos. A resposta que ele dá. Se você não está seguindo ao Senhor, se você não está obediente ao Senhor, a resposta que ele dá, ele diz assim, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações.
Se o fruto das suas ações é pecado, você não vai receber bênção. Você vai receber maldição. Tá? Então, concluindo, irmãos. Concluindo. O que a gente precisa fazer? Uma coisa bem simples. Em vez da desobediência, obediência. Não é? Você tira esse DES que tem na frente daquilo que a gente gosta de fazer. Esse prefixozinho aí, menina, que esculamba o negócio. Vamos tirar esse prefixo. Aí você, em vez de usar o 10, tudo que tem 10 é complicado, né? Desodorante, é para tirar o odor. Tira o 10. Aí fica só o quê? Obediente. Vamos viver obediente ao Senhor. Né? Confia no Senhor, descansa nele, o mais o quê? Ele fará. Vamos ter uma vida regalada. Olha, vida em abundância, aquilo que Jesus nos promete dar, acontece verdadeiramente, porque é promessa do Senhor, mas acontece quando nós estamos andando em obediência. Uma vida tranquila, uma vida de paz, né? Uma vida sem aperreio, né? Sem ira, sem raiva, sem mágoa. Né? Nosso coração tranquilo, porque está totalmente no controle de Deus. Amém, queridos? Que nós possamos refletir o nosso caminhar. Vamos orar?